Lançada em 2015, a Renault Oroch chega na sua versão 2022-2023 com uma carinha renovada e principalmente com um motor bem mais divertido. Ele foi desenvolvido pela Renault Nissan em parceria com a Mercedes-Benz. Mas será que agora ela vai conseguir bater de frente com a Fiat Toro? Bom, fica aqui até o final e já se inscreve no canal que eu vou te contar tudo. Meu nome é Paula Mascari e você está no canal da Carve. Apesar de muitos acharem que a briga dela é com a Fiat Strada, pelos valores e outras características, eu diria que ela está mais para brigar com a Fiat Toro mesmo. A Renault Oroch ela se encaixa ali entre a Fiat Strada topo de linha e a Fiat Toro de entrada. Mas quando a gente fala de construção e desenvolvimento, ela está bem mais próxima da Fiat Toro, pois ela tem uma pegada e uma construção baseada em um SUV. E falando em construção, falando um pouco também sobre o design, eu diria que o design da Fiat Toro é bem mais moderno. De qualquer forma, a Oroch ganhou algumas modificações, como aqui na grade, por exemplo, que nesse caso traz detalhes em cromado, e também algumas alterações no para-choque. Mas de qualquer forma, os faróis e os faróis auxiliares continuam sendo halógenos. Aqui na lateral eu quero dar alguns destaques para cá, ó, esses alargadores em plástico, né, uma proteção aqui na caixa de roda. Também para esse Santo Antônio aqui, que está bem bonito, os novos racks e as maçanetas e os retrovisores, que nesse caso aqui vem em preto. Ela vem equipada com rodas aro 16, com acabamento em preto e diamantado e os pneus de uso misto. E apesar de ela não trazer nenhum tipo de sistema de 4x4 ou off-road, esses pneus ajudam na hora de colocar ela numa estradinha de terra, assim como essa aqui que a gente tá. Aqui na traseira ela conta com novas lanternas, agora em fumê, e também traz aqui o nome Oroch bem grandão na tampa traseira, que inclusive tem que fazer uma observação que é muito pesada. Mas enfim, ela vem equipada também com sensores de estacionamento traseiros e uma câmera de ré. Quanto à caçamba, ela tem capacidade de 683 litros, ou 650 quilos. E nesse quesito, ela perde para a Fiat Toro, que tem 750 quilos de capacidade na caçamba. Mas agora aqui realmente ela me surpreendeu. Ela vem equipada com motor 1.3 Turbo Flex, que gera 170 cavalos no etanol e 162 cavalos na gasolina, com 27,5 kg de torque independente do combustível. E nesse caso, aliado com câmbio CVT, que simula 8 velocidades. Para um comparativo que a gente pode fazer aqui, a Toro também vem equipada com motor 1.3 Turbo Flex, mas lá gera 180 cavalos no etanol, com os mesmos 27,5 kg de torque. Mas a Renault Oroch é bem mais leve do que a Fiat Toro, então ela acaba sendo bem mais rápido, apesar dessa diferença de 10 cavalos. Agora, aquela pausa para aquela dica esperta: se você está procurando um seminovo certificado, tem que acessar agora carve.com.br. Lá você encontra diversos modelos de veículos certificados e com 1 ano de garantia para motor e câmbio. São 284 itens que são verificados para você comprar o teu seminovo com a transparência e a tranquilidade de um carro zero. Então tá esperando o quê? Acesse agora carve.com.br. Agora já estou aqui dirigindo a Renault Oroch para passar para vocês um pouco mais das minhas impressões ao volante. Primeira coisa, eu vou falar de posição de dirigir, de conforto. Nesse caso, eu achei legal, o banco é bem alto, eu aumentei um pouco, ele tem regulagem de altura, mas mesmo quando ele está no mínimo para baixo, né, no máximo para baixo, ele ainda assim é um banco alto, então você tem uma visão legal. Para quem é um pouco mais alto, talvez seja alto demais, mas para mim ficou legal a posição de dirigir. O volante ele só tem regulagem de altura, ele não tem de profundidade. Mas no meu caso, para minha ergonomia, eu consegui fazer um acerto bem legal, então eu achei um carro bem confortável. Os bancos também são muito confortáveis. Falando um pouco mais de desempenho, como vocês sabem, é um motor 1.3 turbo, e nesse caso aqui com câmbio CVT,
que simula 8 velocidades. E eu sou um pouco suspeita para falar do CVT, acho que eu já falei isso em outros vídeos. Eu não costumo gostar muito da forma que o CVT trabalha no motor. Eu acho que o motor ele grita muito quando ele é aliado com o câmbio CVT. Então eu acho que às vezes os acertos que são feitos entre o motor e o câmbio CVT não são muito legais, na minha opinião, tá? Então esse caso não é diferente, ele desenvolve muito bem, é um carro que anda muito bem, ele tem respostas muito rápidas, principalmente nas retomadas, quando você precisa, você aperta um pouco o pé e o câmbio já responde. Então quanto a isso, ele dá aquela gritada, né, como se fosse aquela esgoelando assim o motor, mas ele responde rápido, o carro desenvolve. Então eu acho que isso foi bem legal, esse acerto de motor e câmbio tá bem legal. Como eu já disse, o barulho do motor, então, que é um pouquinho só, no meu caso pessoal, incomoda um pouco nessas horas, né? De quando a rotação tá mais alta, eu sinto que ele grita muito, então isso não me agrada muito. Mas falando em conforto acústico dentro do carro, eu vou falar um pouco assim de... eu sinto que ele não é tão lacrado quanto ao barulho do vento. Você escuta um pouco o barulho do vento, principalmente quando você está na estrada. Mas não é nada que chegue a incomodar, só que dá para perceber. Se você está com o som totalmente desligado, totalmente baixo, você escuta bastante, nem tanto os pneus no asfalto, mas um pouco mais do vento batendo no carro. Então poderia talvez ser um pouquinho mais lacrado, mas não é nada que incomode, como eu já disse para vocês. Agora, uma coisa que eu vou ter que ressaltar e que eu vou falar a verdade, que eu fiquei assim até um pouco assustada, foi com o consumo. Eu achei o carro muito gastão. No momento ele tá abastecido com etanol. Agora que eu andei um pouquinho mais na estrada, ele está fazendo um consumo de 8,1, mas ele estava com um consumo de 7,8 um pouco antes de eu sair de casa. Então assim, aqui 90% dos trajetos que eu faço com os carros é estrada. Eu ando pouquíssimo com eles na cidade. Então eu achei um consumo nada satisfatório. Olha o barulho do motor. Ó. Você percebe que ele troca rápido, mas o barulho do motor é alto. Mesmo assim é alto e chega a incomodar um pouco. Mas enfim, voltando no consumo, eu acho o consumo, por exemplo, agora de 8,1 na estrada para um carro 1,3 turbo, eu achei um consumo muito elevado. Me surpreendeu, infelizmente, negativamente. Eu esperava que ele fosse um carro um pouco mais econômico. De qualquer forma, como a gente está falando muito aqui sobre o comparativo dele com a Toro, então nesse caso específico, eu acredito que os dois estejam um pouco empatados, porque as médias de consumo da Toro também não são as melhores. Mas eu esperava realmente que ele tivesse um pouco mais de economia, que ele fosse um pouco mais econômico, até porque, como eu disse, eu usei o carro 90% na estrada e não acelerei, não foi nada assim de absurdo, sempre dentro da velocidade da via, uma média de 100 a 110. Então eu achei realmente o consumo dele, eu achei que deixou a desejar, pelo menos no etanol. De qualquer forma, eu vou deixar as médias aí embaixo para vocês verem, as médias do Inmetro, para vocês verem o que é declarado que esse carro faz. Outra observação também que eu tenho que fazer é sobre a suspensão. Esse carro aqui, ele tem suspensão independente, né? Ele é construído na base do SUV, no caso do Duster. E uma coisa que eu percebi é que a suspensão ela é bem confortável, não tenho o que falar sobre isso, não transfere tanto as irregularidades do asfalto, mas nesse caso eu andei 100% do tempo com a caçamba vazia, e quando você chega numa velocidade aproximada de 120 km por hora, eu achei que o carro fica meio bobo na traseira, até porque esse carro ele tem o motor dianteiro e a tração dianteira, então todo o peso desse carro é acumulado na frente, então todo o peso fica sempre na frente do carro. Então se você não tem nada na caçamba, você está com a caçamba vazia e você desenvolve velocidades um pouco mais altas, é natural que a caçamba jogue um pouco, mas eu achei que ela joga um pouco mais do que o normal. Poderia ser um pouquinho mais firme no chão, talvez uma suspensão um pouquinho mais rígida na traseira, que não perdesse o conforto. Claro que acho que o público desse carro, na sua maioria,
busca mesmo o carro para passeio, não necessariamente um carro para trabalho, mas um pouco mais segura talvez, nesse ponto de ter uma traseira um pouco mais fixa no chão. Mas também é aquela coisa, não é nada que incomode e acredito que não é nada perigoso, até porque ele tem tração, controle de tração e estabilidade, então com certeza ele tem anticapotamento e outros tipos de sistemas que acabam impedindo qualquer tipo de acidente. Mas de qualquer forma, quando você está dirigindo, que nem agora, por exemplo, eu estou a 110 km por hora, você já começa a sentir que a bunda dá umas chacoalhadinhas, assim, dependendo do jeito do vento, dependendo da irregularidade do asfalto. Então você não se sente tão firme. O volante, ele tem uma folga, uma certa folga, assim, você mexe o volante e o pneu não mexe um tantinho até mais do que o normal, ó. Acho que tá dando pra ver aí, ó, o pneu não tá mexendo e eu tô mexendo o volante, ó. Então essa folga também acaba dando um pouco menos de segurança quando você tá numa velocidade mais elevada. Talvez se fosse um pouquinho mais, como que eu posso dizer, mais direta, né? O volante um pouco mais direto, lembrando que essa direção, ela não é elétrica, ela é eletrohidráulica, então ela é um pouco mais pesada, é um pouco mais parecida com um caminhonete média e ela acaba tendo essa folguinha aqui. Como eu disse, também nada que incomode, mas acho que poderia ter sido um sistema um pouco mais moderno, uma direção um pouquinho mais leve e mais precisa, essa era a palavra que eu estava buscando, um pouco mais precisa, ela tem uma folguinha que acaba incomodando um pouco. Quando o assunto é o acabamento, eu diria que ela melhorou em relação ao Oroch versão anterior. Mas de qualquer forma, ela continua com o painel com uma parte bem grande de plástico rígido, mas agora com os detalhes aqui na porta em couro e um pouco mais macio. Os bancos também são em couro sintético, são bem bonitos e também são bem confortáveis. E eles vêm com uma costura aqui em laranja que combina com um detalhe laranja que tem no painel. Ela vem com um volante que eu não diria que é multifuncional, porque os únicos botões que tem aqui são para configurar o controle de velocidade de cruzeiro. Então, qualquer coisa que você vai mexer na multimídia ou no som, ela tem uma alavanca específica aqui, ou você tem que mexer na própria multimídia. De qualquer forma, o volante é bem simples, mas tem uma pegada bem legal, tem uns detalhes aqui em aço escovado que ficam bem bonitos, mas ele só tem regulagem de altura, não tem regulagem de profundidade. O painel é praticamente 100% analógico, ele tem apenas uma pequena tela de computador de bordo e ele traz as informações básicas, como o consumo em tempo real, o consumo em acumulado, ele tem também o trip A, o trip B e a autonomia do veículo. Quando o assunto são sistemas de conforto e segurança, ela até que é bem equipada. Ela vem com controle de velocidade de cruzeiro, controle de tração e estabilidade, tem também o sistema Start-Stop, assistente de saída em rampa, freios ABS, ela tem acendimento automático dos faróis e sensor de chuva. Tem ainda os sensores de estacionamento traseiro e a câmera de ré. De qualquer forma, eu acredito que no quesito segurança, apesar de ela trazer alguns desses equipamentos, ela acaba perdendo para a Fiat Toro, que traz praticamente as mesmas coisas, e 6 airbags, enquanto a Oroch vem equipada com apenas 2 airbags. Ela vem equipada com uma multimídia de 8 polegadas, flutuante e que tem uma interface bem moderna. Ela traz espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay sem cabo. Ela tem ainda o ar-condicionado digital e de uma zona só, diferente da Toro, que traz um ar-condicionado analógico. Já aqui no console, ela traz um porta-treco, um porta-objetos aqui mais alto, uma tomadinha 12 volts, uma entrada USB e um carregador por indução que eu não tive boas experiências, pelo menos colocando o meu celular. Na hora que coloca, ele até começa a carregar, mas depois de 2 segundos movimentou o carro, ele já para de carregar, então eu não aprovei. Para o meu celular, pelo menos, não deu muito certo. E só para fazer o comparativo, a Fiat Toro não traz carregador por indução. Já aqui no banco de trás, ela tem até que um tamanho legal, um certo conforto para quem vem aqui atrás. O acabamento segue mais ou menos o mesmo padrão de lá da frente. Essa parte aqui que muda, que nesse caso aqui é em plástico rígido. E ela não tem muito mimo para quem senta aqui atrás não. Ela traz os porta-revistas atrás dos bancos, uma luz de leitura, uma tomadinha 12 volts e o porta-copos, que na verdade é compartilhado com quem senta lá na frente, porque só tem um.
A Renault afirma que ela comporta muito bem 5 pessoas, mas eu diria que com conforto mesmo aqui atrás só vão 2. Ela tem o túnel alto e o porta-copos e o console acaba atrapalhando para quem senta aqui no meio. E aí, agora que você já conhece a nova Renault Oroch na versão Outsider, que é a topo de linha, me conta, você compraria ela ou você investiria R$3.000 a mais para pegar uma Fiat Toro de entrada, que apesar de ter calotas, não ter carregador por indução, nem ar-condicionado digital, vem com 6 airbags e tem um visual bem mais moderno? Me conta aqui que eu quero saber!